Tá ao vivo? Boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Estamos um pouquinho atrasados, já é 8h05 da noite. Voltamos! Keise Aquino. A gente adora fazer uma live, a gente gosta, já faz um tempo, né, que a gente tá querendo fazer. Já marcamos, mas aí chega na hora, não dá, acontece alguma coisa, a gente não consegue fazer. Mas hoje, graças a Deus, tivemos empecilhos? Tivemos. Como é que fala? Dificuldades não, Tivemos contratempo? Tivemos. Mas estamos aqui, graças a Deus, para fazer o ID do Senhor, porque essa é a nossa ideia, né? E esse é o nosso propósito. Eu espero que esteja tudo bem com você. Não é o Bíblia em Questão, é uma live que a gente queria fazer, como a gente sempre falou, que se tivesse uma oportunidade estaríamos aqui para fazer a live. Mas você pode interagir com a gente. Inclusive eu quero até que você que já está conosco, se puder dar um oi. Eu queria que você me falasse sobre a imagem, se está chegando legal para você, porque eu vejo aqui, mas eu não sei como que tá chegando para você aí. E o som também, se o som tá bom, se tá tudo ok. Dá esse feedback pra gente, por favor. E aí, Keise? Boa noite, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui, né, fazendo uma live. Eu avisei a vocês no último questão que ela ia aparecer do nada aí, fazendo uma live. E eu espero que vocês participem bastante. Estejam de coração aberto, porque quando a gente está de coração aberto, a coisa flui melhor, né? É verdade. Por favor, você que já está conosco aí, me dá esse feedback, por favor, se tá bom o som, se a imagem tá boa, porque a gente não tem, a gente tá só... A imagem até tá legal, né? Mas o som a gente não consegue ouvir. Bom, nós vamos o quê? Nós vamos adorar ao Senhor com louvor e eu convido você a adorar junto conosco também. Tenho certeza que o Senhor vai falar com alguém hoje, porque já tem um tempinho que o Senhor tá, sabe, Keise, latejando assim em meu coração uma palavra que eu ouvi, na verdade, eu fui ministrada com essa palavra e desde do dia que eu fui ministrada, eu senti o desejo de repassar, sabe? Beta Silva, boa noite! Beta lá de Antônio Martins, saudade de você. E aí, Beta, o som tá bom pra você? Tá chegando legal aí? Boa noite, Nanda, seja bem-vinda. Nanda não tá hoje aqui com a gente. Emerson Souza, está ótimo o som e a imagem. Glória a Deus, obrigada pelo retorno, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Então, como eu estava falando, eu fui ministrada com uma palavra maravilhosa que falou muito ao meu coração. E desde o momento que eu fui ministrada, isso tem quase 15 dias, que eu tenho desejo de repassar isso, sabe? Mas eu vou falar mais pra frente, depois do louvor, que a gente vai louvar ao Senhor. E eu convido você a adorar e a louvar junto comigo, porque a ideia é essa, adorar ao Senhor juntos em nome de Jesus. Obrigada, Beta! Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade
mais interessante ainda é o louvor que a gente entrega ao Senhor. Termos consciência do que nós louvamos, porque tudo que nós louvamos e tudo que nós falamos ao Senhor, seja em louvor ou seja em oração, isso precisa ser uma verdade em nossa vida. Porque se nós louvamos ou se nós oramos, mas se nós não vivemos aquilo que louvamos e aquilo que nós falamos em oração, isso se torna uma hipocrisia, né? Boa noite, Rose, saudade de você, graça e paz, beijo pra você, pra sua família, pra Aninha. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Gente, se vocês quiserem fazer o ID do Senhor juntamente comigo, envia esse link para um amigo, para uma amiga, envia nos seus grupos de WhatsApp, envia nos seus grupos, enfim, no próprio Facebook, porque é uma forma de levarmos a palavra do Senhor, é uma forma de levarmos o Evangelho. Talvez você pense assim, ou talvez em algum momento você pensou assim da sua vida, eu queria tanto fazer algo, né, para o Senhor, eu queria tanto fazer a obra do Senhor. E pasmem, mas você mandar um vídeo para alguém ou mandar um link de uma live, não estou falando só a nossa, mas uma live onde se esteja falando do Senhor, onde se esteja falando da palavra de Deus, você está fazendo a obra de Deus, porque as pessoas estão, nós estamos num momento tão complicado, acredito eu, que nós estejamos vivendo mesmo os últimos tempos, sabe, Casey? Aquilo que a palavra de Deus mesmo nos falou, os nares, ou o começo do fim dos tempos, que as pessoas estão sofrendo muito. Isso a gente consegue perceber numa saída que você dá, numa conversa que você tem com alguém na rua ou no seu local de trabalho. Você percebe isso, o quanto que as pessoas estão sofrendo, angustiadas, e assim, claro que cada um com o seu problema, né? Cada um com a sua dificuldade, ou cada um, como diz a palavra do Senhor, com o seu espinho na carne. Então, se você compartilha, ou se você envia o link de uma mensagem do Senhor para alguém, você pode estar levando ali a possibilidade de uma mudança de vida, a possibilidade de uma restauração, a possibilidade de uma cura e de uma libertação. Então, sim, você está sendo um canal de bênção naquele momento. Amém? Glória a Deus. Está com a palavra do Senhor aí perto? Se não tá, 30 segundinhos para pegar a Bíblia, para pegar a palavra do Senhor, para a gente compartilhar. Eu quero que você leia e quero que depois você medite e quero que ao terminar a live ou amanhã você possa pesquisar sobre o que vamos falar agora, você possa meditar, para que isso não fique só em algo que você ouviu, mas que faça a diferença na sua vida a partir de hoje, que você daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos possa se lembrar desse momento como um divisor na sua vida, amém? Porque eu particularmente, Casey, lembro de palavras que foram ministradas há 20 anos atrás e me impactaram de uma forma tão grande que eu não esqueço até hoje e sou capaz de detalhar a ministração daquele dia. Teve uma sobre José que foi um divisor de águas na minha vida. E isso se dá quando a gente abre o nosso coração para receber a palavra de Deus, né? Isso se dá quando a gente faz do nosso coração uma terra preparada para que haja a plantação e dali floresça, né? Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Abraço para vocês todos aí de Antônio Martins. A paz do Senhor, Flaviane, saudades, quanto tempo, seja bem-vinda. Vamos lá, eu quero ler hoje no livro de Jó. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra no livro de Jó. Se você não tiver, anota. Livro de Jó, para você depois pesquisar, para você depois ler e entender
a vida e obra deste homem. Vamos ver o que Deus quer falar conosco através da vida de Jó? Eu não vou ser demorada. Em nome de Jesus, eu quero ser breve. Você não acredita nisso? Casey aqui não tá cansada. Ela veio do trabalho, você tá vendo que ela tá falando pouquíssimo, né? Mas eu quero ser breve. Só quero passar mesmo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e acredito que vai ministrar ao seu também, em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 1. Jó fica depois de Esté e antes de Salmos, no Antigo Testamento. Livro de Jó, capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos. Eu quero ler a princípio só 3 versículos. O 6, o 7 e o 8. Amém? Se não está com a sua Bíblia aí, anota para depois você pesquisar. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Tem mais ou menos uns 15 dias que eu fui numa Santa Ceia e lá tinha uma pastora ministrando, uma pastora de um outro ministério, acho que ela é da Assembleia de Deus do Belém. Pastora Tassi, o nome dela. Jamais vou esquecer. Porque ela começou ministrando sobre Jó e ela falou algo tão interessante, tão impactante que me levou a pensar. E eu vou passar para vocês. Vou repassar. Estou fazendo aquilo que Paulo já disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Estou imitando. Ela falou assim: muitas das vezes não, as pessoas que nos conhecem e vão dar testemunho de nós, ou vão falar sobre nós, muitas das vezes fala sobre o que nós temos ou o que nós representamos. Porque, infelizmente, nós vivemos num tempo em que o ter se tornou mais importante do que o ser. E nós vamos entender mais tarde o porquê disso. Mas Deus deu testemunho de Jó. Não foi alguém que chegou para Satanás, não foi um dos que estavam, não era um dos filhos de Deus, porque a Bíblia é bem clara e diz que os filhos de Deus foram até o Senhor para adorar. E junto com eles foi quem? Foi Satanás. Não foi um dos filhos de Deus, não foi um humano, não foi a mãe de Jó, não foi o patrão de Jó, não foi o filho de Jó que deu testemunho sobre Jó, que falou sobre Jó. Foi o próprio Deus. Você tem noção, Casey, do que é Deus chegar para Satanás, sabendo Deus quem é Satanás, sabendo que Satanás só quer uma oportunidade para destruir a criação de Deus, que é o ser humano. Sabendo que a própria palavra de Deus diz que Satanás está ao nosso derredor, rangendo, né? Como leão, procurando um que ele possa tragar, um que ele possa destruir. Deus, sendo onipresente, onipotente, onisciente, sabendo disso, ele próprio dá testemunho de Jó.
Só que ele não dá testemunho como as pessoas hoje dão testemunho. Porque assim, hoje, até no nosso meio, isso mais no nosso meio cristão, evangélico, as pessoas sobem nos altares para dar testemunho daquilo que Deus fez para elas, mas em questão de conquista, em conquista de ter, sabe? Raramente alguém sobe num altar para falar assim, olha, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo e Deus me restaurou. Entende o que eu estou dizendo? E Deus mudou a minha vida, e Deus mudou a minha mente, hoje eu tenho uma mente renovada. Geralmente, infelizmente, ou na maioria das vezes, as pessoas sobem no altar para falar, olha, eu queria um carro e Deus me abençoou e eu consegui comprar o carro. Ou eu queria tal casa e Deus me abençoou e eu consegui comprar a tal casa. Não é que isso seja errado, não é que Deus não faça isso, Deus faz. Deus faz muito além. Mas o que eu quero dizer é que Deus deu testemunho de quem era Jó. Deus era tão apaixonado por Jó, Deus tinha tanta confiança em Jó, o relacionamento de Jó com Deus era uma coisa tão forte, tão clara, tão transparente, tão sincera, que Deus se permitiu dar testemunho de Jó para o próprio Satanás. Você entende? Ele sabia que Satanás ia retroceder, retrucar, que Satanás ia dizer alguma coisa, vamos dizer assim. Ele sabia, mas ele confiava no relacionamento que Jó tinha com ele, porque ele sabia que era uma coisa verdadeira. E aí ele fala para Satanás, de onde vem Satanás? E Satanás veio de rodear a terra. E aí ele pergunta, Satanás não fala nada, Lúcifer não fala nada. Deus pergunta, tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem que se desvia do mal. A paz do Senhor, pastora Adriana, saudades, tudo bem com você, com sua família, Deus abençoe. Cara, Deus fala assim para Satanás, isso é maravilhoso. Deus fala assim, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem que se desvia do mal. E eu fico pensando assim, na hora que Deus falou isso para Satanás, automaticamente Deus colocou Jó na reta de Satanás. É muita confiança, Casey. É ter um relacionamento muito íntimo. É ter um relacionamento muito transparente, muito sincero, a ponto de confiar tanto na sua criatura, confiar tanto no seu filho, que colocou na reta de Satanás. Porque na hora que Deus fala assim para Satanás, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, homem fiel, homem temente, que se desvia do mal. Sabe o que foi que Satanás falou para Deus? Você sabe o que foi que Satanás falou para Deus? Então respondeu Satanás, versículo 9, ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes concebe a ele a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Olha só o que Satanás está dizendo para Deus. Ora, por acaso teme Jó a Deus? O Senhor deu tudo para ele. Tudo que ele toca é abençoado. As obras da mão dele é abençoada. Aonde ele toca, prospera. O que ele
mal. Em outras palavras, por que que ele não ia se desviar do mal se ele tem tudo? Se o Senhor o abençoou com tudo. Olha o que ele fala no versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verá se não blasfema contra ti na sua face. Desafiou? Não desafiou? Toca em tudo que ele tem. Tira o que o Senhor deu para ele. Deixa ele sem nada. Deixa ele, tira tudo. Tira os bens, tira a riqueza. Tira a bênção sobre ele. Tira a proteção sobre ele. Porque todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que anda nos caminhos do Senhor, em obediência ao Senhor, tem a proteção de Deus sobre a vida. Tira sobre ele, tira, deixa ele sem, para ver se ele não vai blasfemar, para ver se ele não vai questionar, para ver se ele não vai começar a murmurar na sua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra eles não estenda as suas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Boa noite, Vaninha, seja bem-vinda. Dora, seja bem-vinda. Saudade eu tava de conversar com vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Tia Diana, seja bem-vinda, tia. Deus abençoe. Veja bem, Satanás disse para Deus: porventura o Senhor não abençoou a ele? Porventura ele não é um homem abençoado? Porventura ele não tem bens? Porventura onde ele toca não é abençoado? Porventura o que ele planta não nasce? Não tem saúde? Não tem riquezas? Tira! Tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. E aí, talvez você já tenha ouvido essa palavra muitas vezes, e eu também. Mas eu fico encantada, porque Deus disse assim para Satanás: vai lá e toca. Vai lá, tudo que ele tem. Veja bem, Deus disse tudo. Tudo que ele tem está em suas mãos. Em outras palavras, faz o que você quiser, está em suas mãos. Só não toca na vida dele. Em outras palavras, só não tira a vida dele. Mas o resto, e aí você que conhece, vai ver a debandada que deu a vida de Jó. É debandada que fala? É, né? Como diz uma amiga que eu conheci, a queda, ladeira abaixo que teve a vida de Jó. Um dia só perdeu os filhos, morreram todos os filhos de uma vez só, estavam numa festa na casa de um deles, a casa caiu, morreram todos. No mesmo dia, perdeu todos os seus gados, bois, enfim, tudo que ele tinha. Num só dia perdeu sua plantação, perdeu tudo. Em um só dia, Jó perdeu tudo. Tudo que tinha. Falar sobre isso é muito simples. É como te contar uma história escrita. Porque é assim que está, uma história escrita. Chegar e falar: olha, já perdeu tudo que tinha, já perdeu seus filhos, já perdeu seu gado, já perdeu sua plantação, já perdeu sua fortuna, é muito fácil falar. Mas você, humano como é, sabe que viver isso é muito difícil. Nós somos seres humanos tão fracos, tão limitados, que se a gente não conseguir comprar o carro que a gente quer, já é motivo para desanimar. Entende? Se a gente não conseguir comprar a roupa da moda que tanto a gente quer, já é motivo para desanimar. Se aquele emprego dos sonhos não veio ainda, já é motivo para desanimar. Você que já teve que enterrar um filho, ou você que já teve um filho num leito de hospital, à beira da morte, você consegue entender a dor de um pai que é perder um filho. Imagina perder todos ao mesmo tempo.
A questão é aonde você tem colocado o seu coração. A questão não é o que você tem, a questão não é o que você vive, a questão não é como que está a sua vida agora. A questão é aonde você tem colocado o seu coração. Onde está? Porque a palavra de Deus diz que aonde está o seu coração, é ali que está seu tesouro. É ali que está seu tesouro. E o nosso coração tem que estar no nosso Criador. Entende, querido? Porque a gente fala tanto, mas na hora de viver é tão difícil. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui, como dizia o Salomão, é vaidade. Vai passar e passa rápido. Passa muito rápido. Às vezes a gente corre tanto atrás de uma coisa, se esforça tanto atrás de uma coisa que vai assim. Se eu não me engano, foi hoje que eu vi que o criador do Google morreu. Riquíssimo. Riquíssimo. Tudo que conquistou vai ficar aí para uma outra pessoa usufruir. Entende? Os nossos filhos são o maior tesouro, a maior bênção que o Senhor nos deu em vida, mas também vai passar. Tudo vai passar. A única coisa que nunca vai passar é Deus e sua palavra. É o nosso relacionamento com Ele, porque é eterno. Porque vai para a eternidade. O nosso relacionamento com o Senhor Jesus não é uma coisa que vai acabar aqui. Não acaba quando a gente morre. Muito pelo contrário. A nossa morte, na verdade, é só uma volta para casa. É uma volta para o nosso lar de verdade. É uma volta para encontrarmos novamente o nosso Pai. Assim como o Senhor Jesus veio aqui, assim como o Senhor Jesus passou tudo o que passou aqui, foi justamente para nos ensinar isso, para que nós viéssemos a entender com Ele como que deve ser a nossa vida aqui. Uma passagem rápida. E como é que eu estou vivendo ela? Eu estou vivendo de forma que Deus possa ter a confiança de chegar até Satanás, porque Satanás pode estar agora conversando com Deus sobre mim e você. Ué, não estava conversando sobre Jó? Ele pode estar agora, ou hoje ele pode ter ido até a presença de Deus e pode ter conversado sobre você. E eu tenho vivido de forma que Deus se sinta à vontade. Eu tenho vivido de forma que Deus se sinta confiante de dar testemunho sobre mim. Será? A gente se preocupa muito. Eu digo a gente porque isso é uma coisa do ser humano, isso é uma coisa do humano, da criação humana, da espécie humana. A gente se preocupa muito com o que o outro pensa de nós, sobre nós. A gente se preocupa muito com o que o outro fala de mim. Você sabe disso, né? Muitas das vezes a gente fala assim, eu não me preocupo, eu não tô nem aí com o que falam de mim, eu não tô nem aí. Mas a gente se preocupa. Tanto se preocupa que a gente se comporta de forma tal que a pessoa não venha falar. Entende o que eu quero dizer? Mas a gente não se preocupa com o que o Criador tá falando de mim e de você. A gente não se preocupa. Sabe, a gente coloca uma capa de super crente, a gente veste uma máscara para sair aí fora, de forma que o outro não venha falar algo a meu respeito. Não venha duvidar de mim, sabe? Não tenha o que dizer sobre mim. Mas a gente não se preocupa. A gente não para pensar no que Deus tem falado sobre mim. O que será que Deus tem falado sobre você, Keisa? O que será? Que testemunho Deus tem dado a seu respeito?
Ou será que ele não tem nem essa ousadia que teve em falar de você como ele falou sobre Jó? Entenda que Deus acredita em mim e você. Entenda que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Entenda que Deus deixou o Espírito Santo aqui para que nós conseguíssemos viver esse relacionamento com Ele. Eu não estou falando de errar, irmãos. Somos humanos, somos falhos e Deus sabe disso. Eu não estou falando de repente você pecar. Somos pecadores, nascemos em pecado, nascemos no pecado. Tudo isso nós sabemos, tudo isso Satanás já sabe, tudo isso Deus já sabe. Somos limitados, somos seres humanos limitados. Eu estou falando de como eu vejo isso, de como eu me comporto com isso, qual tem sido o meu posicionamento diante de Deus, diante do que Deus tem falado ao meu respeito, diante do que Deus tem falado ao seu respeito. Porque Deus confia em mim, Deus confiou em você. Entenda que você não está aqui por acaso, por obra do acaso. Nós não estamos aqui porque Deus estava, sabe, sem muito o que fazer. E vou lá, vou criar a Francisca. Glória a Deus, Francisca, seja bem-vinda. Vou criar a Vânia, vou criar a Flávia, porque eu não tenho nada para... Não foi isso. Tem um propósito. Tem uma missão, tem uma visão, sabe? Tem algo a mais por trás disso. E o que eu tenho feito com isso? Como eu tenho me comportado em relação a isso? Tudo isso aqui, repito, é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Não importa o que você tem. Não importa o que você perdeu. Não importa, você perdeu sua família? Não importa. Nossa, pastora Kézia, você é tão insensível. Nossa, você é tão grossa. Nossa, você... Irmãos, o nosso coração tem que estar em Deus. Entende? É claro que a gente sofre. É claro que a gente desanima às vezes. Mas o que eu estou falando é que você não pode fraquejar ao ponto de cair e não se levantar mais. Ao ponto de não reconhecer que tem um Deus que é maior que tudo isso. A ponto de não entender que tem um propósito. A ponto de não entender que Deus tem o controle da sua vida. E que por mais que você se esforce, você não pode mudar 1 centímetro da vontade dele em nossas vidas. Amém? Se você entender isso, talvez você comece... Talvez não, se você entender isso, você vai começar a viver o que a palavra diz. Andar em novidade de vida. Andar de glória em glória. Mesmo que essa glória não seja a que você esperava. Mas sim a glória que glorifica a Deus. Você que conhece a palavra sabe que Jó perdeu tudo. Tudo. E ficou doente. Uma doença para a morte, uma doença que a partes do corpo dele caíam, apodreciam. Jó era podre, sabe assim, na forma literal de dizer mesmo. Mas em nenhum momento Jó blasfemou. Em nenhum momento Jó colocou isso nas costas de Deus. Ou Jó questionou a Deus. Porque ele entendia que Deus tem o controle de tudo. Ele entendia, como ele mesmo falou. O próprio Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo ele olhando para todas as circunstâncias que agora ele estava só, porque até a mulher tinha abandonado ele. Ele olhou para tudo aquilo, fácil falar, né? Mas você doente, sem seus filhos mortos, sem ter mais nada, sem ter perspectiva de nada. Você olhar para tudo aquilo e falar, eu sei que meu Redentor vive. Isso é convicção de quem conhece. Não era só Deus que conhecia Jó. Não era só Deus que sabia quem era Jó.
Jó sabia quem era Deus. Jó entendia quem era Deus. Jó sabia o que Deus podia e o que Deus não podia fazer. E ele não questionou, e ele não duvidou. Tanto é que depois de tudo isso, você vai ver lá no capítulo 42, muita coisa por aí rolou. Jó, a Bíblia fala que Deus restaura a sorte de Jó, que Deus restaura a saúde de Jó, que Deus restaura os bens de Jó, que Deus dá novos filhos para Jó. Não que filhos novos substitua os filhos que já morreram, não é isso. Mas trouxe alegria, né? Entende o que eu estou dizendo? Filhos são heranças, filhos são alegria, trouxe alegria de volta, trouxe felicidade. Mas não é nisso que eu quero focar. Eu quero focar em quem é Deus para você. E o que Deus tem pensado a seu respeito. Acho que está na hora da gente parar para pensar, observar o mundo está cada vez mais caótico, está cada vez pior e a tendência realmente é piorar. Acho que está na hora da gente parar de se preocupar com o que os outros pensam, parar de se preocupar com o que os outros dizem e começar a se preocupar com o que Deus tem dito, com o que Deus tem falado sobre mim, com o que Deus tem dado testemunho sobre mim. Se Deus de fato confia em mim nesse ponto, se meu relacionamento com Deus de fato é tão forte, tão sincero e tão sólido, a ponto de Deus ser corajoso e ser capaz de falar para Satanás, toca em tudo, tira tudo, só deixa a vida dela. Amém. Oxalá que o seu relacionamento com Deus seja assim. Oxalá que o meu relacionamento com Deus seja assim. Uma coisa eu sei, o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu respeito. E eu vou viver, eu, Kézia Aquino, vou viver tudo aquilo que Deus tenha para mim. Seja bom, seja ruim, porque as coisas ruins também têm um propósito e o propósito é dele, não meu. Amém! Glória a Deus! Eu quero, claro, depois de uma palavra de Jó, quero terminar louvando ao Senhor com aquele louvor que fala sobre Jó. Tem vários, né? Mas o mais recente, que eu não sei o nome, você sabe o nome? É Jó? É Jó! Eu quero louvar ao Senhor com este louvor. E a gente vai finalizar, né? Já é 15 para as 9. A gente vai louvar e depois a gente faz uma oração e finaliza por hoje. E depois a gente volta de novo. Bom? Tá procurando a cifra? Dá uma pesquisadinha sobre a vida e obra de Jó, sobre o relacionamento dele com Jó. Você vai se surpreender. Motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar.
motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está. Eu quero orar ao Senhor e quero agradecer ao Senhor por este momento. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida. E quero pedir para Ele que Ele nos dê esse coração, que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, para que o nosso coração venha a ser um coração adorador, um coração voltado para o Senhor, e não voltado para bens, ou não voltado para aquilo que eu veja, mas para aquilo que eu sei, para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu confio, que é o Senhor Jesus, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Amém? Deus, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, meu Pai, por esta noite. Eu sei, Senhor, que foi uma noite, um momento preparado por Ti. Eu sei, meu Deus. Eu sei que o Senhor move, que o Senhor trabalha e que o Senhor tem o controle de tudo. Que por mais que eu queira, meu Deus, eu não consigo. Se assim não for a sua vontade, se assim o Senhor não permitir. Eu quero agradecer ao Senhor a vida de todas essas pessoas que participaram dessa live, todas as outras, meu Pai, que ainda irão ver. Eu peço, Senhor, e creio que o Senhor vai falar, que o Senhor tem falado aos corações, mas que o Senhor vai falar aos corações, meu Pai. Porque eu sei que quando o Senhor fala em meu coração, arde em meu coração para fazer uma live, é porque o Senhor quer alcançar vidas através da minha vida, Pai. Então que este vídeo chegue a essa pessoa que está necessitada de uma palavra como essa, está precisando, meu Pai, ter uma injeção de ânimo, meu Deus, com o testemunho da vida de Jó. Peço que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida de cada um, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe os lares, Papai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um como o Senhor abençoou a vida de Jó, meu Pai. Mas não, meu Deus, porque a bênção seja esse elo, mas porque o relacionamento do Senhor com essa pessoa é um elo forte e através disso ela possa ser abençoada e abençoar outras pessoas. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Que seja tudo conforme Teu querer, Tua vontade, para a honra e para a glória do Seu nome, Senhor. Porque assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor vive, Pai. Obrigada em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite. E antes do Bíblia em Questão voltar,
com certeza a gente vai fazer mais algumas lives. Ela vai aparecer do nada. Permitindo o Senhor Jesus. Amém? Boa noite, Deus abençoe.